Bom dia! Seja bem-vinda a mais um Café na Presença. Mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença do Espírito Santo de Deus, né? E mais um café na presença do nosso Mestre Jesus. Um café na presença do Espírito Santo, um café na nossa presença, na nossa mesa, sentados aqui coletivamente para tomar um café na presença do Senhor. Ah, que privilégio nós temos, hein? Porque acredite, o Senhor já é presente na nossa mesa. Ele se alegra quando nós colocamos um lugar para Ele na mesa. Quando nós o convidamos, vem Senhor, vem para a nossa mesa tomar o café conosco. Ah, que felicidade, né? Um novo dia, um novo amanhecer, uma nova oportunidade de fazer diferente, uma nova oportunidade de mudar, né, a nossa história, uma nova oportunidade de mudar a forma que nós olhamos para nós mesmos, né? Uma nova oportunidade de fazer tudo diferente. Ah, o Senhor te convida a fazer diferente nessa manhã. O Senhor te convida a decidir mudar, decidir transformar. E toda transformação precisa da presença do Senhor para que ela seja permanente, para que ela seja coerente, né? Para que ela esteja realmente em alinhamento, né? Aquilo que você é, aquilo que o Senhor criou em você, todas as expectativas, todos os planos que o Senhor fez. Sabia que o Senhor tem um plano perfeito para você? Sim, Ele tem um plano perfeito para mim, um plano perfeito para você. E esse plano foi traçado na presença do Espírito Santo. Por isso que estar caminhando com o Espírito Santo é estar caminhando com quem estava com o Senhor no dia em que o seu plano foi traçado. Alguém que conhece o seu plano, alguém que sabe as rotas que você precisa traçar, alguém que sabe quais são os caminhos que você precisa escolher. É por isso que a gente tem que viver na presença do Espírito Santo, porque com Ele nós não vamos desviar nossa rota. Com Ele nós não vamos desviar o nosso caminho. Com Ele nós andaremos sempre na presença do Senhor. Andaremos sempre pelos caminhos que o Senhor espera, que o Senhor aguarda. Ah, o Senhor se alegra tanto quando a gente convida o Espírito Santo para fazer parte da nossa vida, da nossa história, de tudo que nós fazemos, né? E o Senhor hoje traz um tema especial, o espelho de Deus. Olha só, hein? Qual espelho você está se olhando? Qual espelho você tem se olhado pela vida toda? O espelho do mundo? Sabia que no espelho do mundo você enxerga os rótulos que o mundo te deu? Eu digo sempre que quando você está se enxergando pelo espelho do mundo, você está com a sua autoimagem desfocado, com o seu olhar desfocado e você precisa ouvir o clique de Jesus. Sabe o que é o clique de Jesus? Sabe quando você vai no oftalmo e ele vai passando aquelas lentes, ele coloca uma tá embaçada, ele coloca a outra tá embaçada, e é assim quando você se olha com o olhar do mundo. Tá embaçado, não é a sua real imagem, a sua verdade não é aquela. Então, quando você se propõe a buscar o clique de Jesus, você vai caminhar com Cristo e Ele vai mudando as lentes da sua vida até que você, ouve o clique de Jesus e você enxerga tudo nítido. Você enxerga realmente quem você é. Sabe aquelas 3 perguntinhas? Você vai ter a resposta: quem você é, quem você não é e quem você pode se tornar. Só Jesus pode te responder isso. Grave bem isso. Quem é que pode te responder quem você é, quem você não é e quem você pode se tornar? Somente Cristo Jesus. E quando você ouve esse clique, a lente se desfoca e o espelho que você olha, a imagem que você vê, é a imagem que Deus criou, a criatura perfeita. Porque para Deus nós somos perfeitos. Eu não estou te dizendo, eu não estou falando que não temos os defeitos físicos, né? Não estou dizendo os defeitos carnais, aliás. Não é isso que eu estou dizendo. Porque nós estamos na nossa, né, forma carnal, nós estamos aqui na terra e a gente tem defeitos, é por isso que nós precisamos ser lapidados, é por isso que nós precisamos ser forjados, é por isso que nós precisamos caminhar pelos desertos para sermos, né, transformados, para sermos mudados, para quando nós chegarmos no plano perfeito, quando nós pisarmos na terra prometida, nós estarmos preparados para viver a esplêndida, né, a maravilha, a maravilhosa promessa de Deus em nossa vida. E o Senhor tem uma promessa extraordinária em sua vida, uma promessa, um plano perfeito. Chame, né? Eu gosto de chamar de todos os nomes porque o Senhor tem tanto para nos dar que eu posso chamar de promessa, eu posso chamar de plano perfeito, eu posso chamar de terra prometida, eu posso chamar de todas as maravilhas que eu quiser, porque ainda assim eu não vou alcançar aquilo que verdadeiramente o Pai tem para mim e o Pai tem para você. Então que você hoje aprenda a se olhar
com o espelho de Deus. Que nas suas orações, a partir de agora, você peça, Espírito Santo, me ajude a me enxergar no espelho de Deus, me ajude a olhar no espelho de Deus e nunca mais no espelho dos homens. Que hoje o espelho dos homens quebrem na sua casa. E eu não estou dizendo o espelho físico, não, eu estou falando espiritual. O espelho quebre na sua casa, que caia por terra aquela imagem que foi cultuada, cultivada, que colocaram na sua cabeça, ó, até hoje, que você era um fracassado, que você não é bonito, que você não é bonito, que você não é alto, que você é baixo, que você é gordo, que você é magro, que você é chorona, que você fala demais, que você é fofoqueiro, que você é mentiroso, que você é difícil. Ah, eu poderia aqui ficar dando inúmeros rótulos que o mundo nos dá, não é mesmo? O mundo nos dá muitos rótulos. E nós ganhamos rótulo desde quando nós nascemos, né? Ai, é fofinha. Ai, é chorona. Nossa, é comilona, né? Não, esse aqui não come. Ih, tem higiene difícil. Ah, nossa, essa aqui é mais dada. É mais inteligente. É mais, entendeu? Até mais burra a gente ouve, né? Os pais acabam dizendo até mesmo isso para os seus filhos. Então a gente precisa tomar cuidado com o que diz, né? Para os nossos filhos, para os nossos, as crianças que estão ao nosso redor, porque elas tomam posse daquilo. Né? Nós somos as referências na vida delas. E se nós estamos dizendo que ela tem dificuldade em matemática, o subconsciente dela vai gravar que ela tem dificuldade em matemática. Então a gente precisa dizer cuidado, né? Para que os rótulos não sejam colocados nas nossas crianças, para nós hoje tirarmos esses rótulos é um trabalho difícil, uma dificuldade, vão anos, vão tempo, né? Muitas lágrimas, muitas feridas, muitas dores. Então não vamos causar isso nas nossas crianças, né? Se você não sabe o que dizer, peça orientação para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu digo para o meu filho, o que eu digo para minha filha? Ah, ela não gosta do cabelo dela, como que eu vou falar com ela? Como que eu vou tratar? Ah, assim, entendeu? E a gente vai mudando isso, porque rótulos, eles ferem, né? Rótulos ferem e as pessoas, às vezes, elas não são o que elas são. E hoje nós estamos vendo uma adolescência e muito da modinha, né? É moda amar pessoas. A gente precisa amar realmente as pessoas, mas nós precisamos ter a nossa identidade, né? De filho e de filha amada, de homem e de mulher criados por Deus, né? E hoje a modinha é amar pessoas, né? As redes sociais falam muito sobre isso. A gente não vai entrar nesse mérito, mas a gente precisa aprender a como lidar com os nossos filhos, com as nossas crianças, aquelas que estão sob o nosso direcionamento. E eu não falo isso só para os nossos filhos de sangue, porque eu nem tenho, mas para os aqueles crianças que convivem conosco, as crianças, se você é um professor, se você é um líder de crianças, se você é referência para essas crianças. Então, que você seja a melhor referência, que você seja o espelho de Deus na vida delas, que você diga para elas, você é linda, você é lindo, você é amado, você é amada, você é filho de Deus, você é filha de Deus. E assim você vai, né, criando essa criança. É o que você vai ser quando crescer. Para de falar isso para os seus filhos, porque você vai criar aquele estigma de que os seus filhos têm que ser aquilo que você quer. E às vezes seu filho vai ser um profissional frustrado, porque não foi realmente quem ele queria ser. Então entregue ele nas mãos do Senhor e diga, você vai ser um servo de Deus. E do tudo que você decidir ser, você vai ser o melhor. E é a sua criação que vai levar o seu filho a decidir por algo que é segundo os desígnios de Deus, né? Que ele seja o melhor naquilo que ele decidir. E você seja o melhor pai, melhor mãe, melhor irmão, melhor tia, melhor avó, melhor sobrinho. E seja a melhor influência para essa criança. Seja o espelho de Deus. E é isso que Deus quer dizer, que quando a gente caminha, quando a gente se enxerga pelo espelho de Deus, nós somos imbatíveis. Não tem nada que nos para. Nós somos imparáveis quando nós nos enxergamos verdadeiramente pelo espelho de Deus. Porque ao olhar no espelho de Deus, o que nós enxergamos é um filho, uma filha amada de Deus, uma criatura linda e maravilhosa que o Senhor criou. O Senhor não erra nas suas criações. Então ele não pode ter feito uma criatura feia, ele não pode ter feito muito baixa, muito alta. Não pode ter feito com o cabelo assim, com a orelha assado, com o nariz não sei o quê, com a boca não sei o quê, com a cor do olho. Minha sobrancelha. Eu sei que meu braço é muito largo. Minha testa. Não sei o quê. Gente, olha, é difícil, porque eu sempre fui uma pessoa de me importar muito com tudo isso, tá? E é um trabalho constante. A vida toda eu me enxerguei com uma lente totalmente desfocada, né? A minha autoimagem é totalmente desfocada. E com isso eu busquei recursos no mundo de toda forma para tentar me encaixar na caixinha do mundo, para tentar ficar
como a perfeita no espelho do mundo. E isso causou muitas feridas, causou muitos traumas, que eu confesso para você, ainda venho curando cada um deles, porque tem coisas que você passou uma vida inteira com ela e você não pode querer curar de uma hora para outra. O Senhor pode, ó, num piscar de olhos. Sabe aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos ali com hemorragia, e num tocar nas vestes dele, ele transformou, ele estancou aquela hemorragia. Mas tem coisas na nossa vida que o Senhor quer que a gente aprenda, que a gente entenda, e então a gente precisa viver o processo de cura. E um processo de cura requer o quê? Né? Todo um tratamento. A gente primeiro tem um diagnóstico, primeiro nós precisamos reconhecer o que é, quais são as nossas feridas, quais são os nossos traumas, quais foram os rótulos que nós levamos a vida toda, né? E a gente precisa primeiro reconhecer isso, entregar nas mãos de Deus e pedir, Pai, cura. Cura tudo, porque eu sei que eu não sou, mas eu preciso acreditar. Porque não adianta eu dizer assim, ó, eu sou uma filha amada de Deus, eu sou um filho amado de Deus, se eu não sinto que eu sou. Então eu preciso ser verdadeiro com o Pai. Então por isso que eu falo, aproveita que você vai ficar na mesa sozinha com Ele quando nós finalizarmos aqui e fala, Pai, eu sei que eu sou uma filha amada do Senhor. Eu sei que o Senhor não erra nas suas criações. Eu sei que eu sou uma criatura para os seus olhos, Pai. Segundo o seu espelho eu sou perfeita. Mas eu preciso me enxergar assim, Pai, porque verdadeiramente eu não me enxergo. Eu me enxergo assim, Pai. Eu me enxergo muito feia, eu me enxergo fracassada, eu me enxergo submissa ao mundo todo, eu me enxergo dependente dos outros, eu me enxergo dependente da opinião das pessoas, eu me enxergo todo, você vai falando tudo, vai relatando. Apesar que o Pai sabe quem você é, então não tem como você mentir, né? E pro Pai a gente não mente, porque Ele sabe tudo. É igual quando a gente fala assim, nossa, mas minha mãe nem tava lá e ela sabe tudo. Quando a gente, né, principalmente quando a gente é adolescente, né? Mãe fala pra gente, eu sei de tudo, eu sei de tudo. Então a gente, daqui a pouco a mãe fala uma coisa e você fala, ixi, parece que ela tava lá. Como que a minha mãe sabe disso? É a maturidade, né? Então a gente precisa usar da nossa maturidade para poder falar, não, o nosso Pai sabe de tudo, eu tenho que rasgar mesmo o verbo e falar para ele quem eu sou e falar para ele para ele me mostrar quem eu posso me tornar, né? Nele, em Cristo Jesus, quem eu posso me tornar, que ele me responda essas 3 perguntas, Pai, quem eu sou, Pai, quem eu não sou, Pai, quem eu posso me tornar em Cristo Jesus. Né? E aí ele vai fazer você enxergar. Me deixa me enxergar segundo o seu espelho, Senhor. Segundo o seu espelho. E ele vai fazer isso, em nome de Jesus. Ele já começa a entregar, já, né? Antes mesmo da gente tomar nosso café. Abriu, quando ele começa lá, né? O Senhor, ele não perturba, né? A gente às vezes fala assim, nossa, o Espírito Santo tá me perturbando com uma coisa. Não, o Espírito Santo não perturba. Quem perturba é o inimigo. A gente pode dizer assim, ó, tava me incomodando no bom sentido. Aí fica ali cutucando, ó, tem devocional. Ó, com Deus não tem sábado, não tem domingo. Ó, com Deus não tem feriado. Ó, para Deus você não tira férias de Deus. Ó, com Deus não tem recesso. Né? É mais ou menos assim, né, que acontece na nossa mente. Então ele tá trabalhando ali, ó, desde essa hora com você. Então ele tá aqui ministrando ali em você, ministrando em mim desde as 2h40 da manhã, e aí ele traz hoje nessa manhã para vocês essa fala que vocês são criaturas amadas, nós somos criaturas amadas e nós precisamos olhar no espelho de Deus. A partir de agora, o espelho que nós vamos olhar é o de Deus. Ainda que você olhe e está enxergando a mesma imagem, mas você todos os dias, você senta na sua mesa, no seu secreto, se é no seu sofá, se é na sua mesa do escritório. Eu não sei em que lugar que é o seu secreto, o seu lugar que você fala com Deus, mas você precisa ter um lugar para falar com Deus, né? Se você não tem, coloca como meta dessa semana, encontrar um lugar na sua casa para você deixar aquele lugarzinho onde vai ser sempre o seu lugar de encontro com Deus. E é ali que você vai sentar e vai falar, Pai, eu tô olhando no espelho, eu ainda tô vendo a mesma Fabiana, eu ainda estou vendo a mesma Fabíola, eu tô vendo a mesma Tereza, eu tô vendo a mesma pessoa, eu estou vendo o mesmo ser, Pai. O que eu faço? Me transforma, muda. E ele vai moldando, ele vai transformando. E vai ter um dia que você vai olhar e falar, não é que sobrancelha minha tá bonita? Eu tô falando da parte física, tá, gente? Mas você vai ver também, nossa, numa situação dessa aí eu teria feito um regaço. Numa situação dessa eu teria partido pra cima. Eu teria brigado, eu teria falado. Não me deu vontade de falar. Eu quis silenciar
Olha que coisa extraordinária. Gente, quando aconteceu isso comigo, a primeira vez, porque eu sempre fui, né? Ai, é muito. Os rótulos do mundo, então é muito nervosa. Aí ela fala pabufe, ela não leva desaforo pra casa, ela sempre não sei o quê. E eu fui vivendo dessa forma, como o rótulo que tinha me dado, e assim tal. Mesmo que às vezes eu falava as coisas para as pessoas e depois no meu íntimo eu sofria, porque eu não queria ter falado. Porque a gente precisa falar a verdade para as pessoas, mas a verdade para as pessoas, ainda assim, é no momento certo, porque nós não somos a verdade de Deus, é a verdade de Deus que a gente tem que falar para as pessoas e não a nossa verdade, né? E muitas vezes eu falava para as pessoas a minha verdade e aquilo depois me incomodava, aquilo doía, no meu silêncio eu chorava. Então quer dizer, eu não era aquela pessoa, né? Eu não era exatamente aquela pessoa, porque quando você é daquela forma, você não se arrepende. Você não, eu sou assim. Claro que Deus pode mudar, transformar, mas o que eu quero dizer é assim: tem gente que é daquela forma e tudo bem, ela fala, ela faz, ela acontece e vive. Não que está vivendo certo ou errado, quem somos nós, né? Justo juiz é somente Deus, mas a gente às vezes toma isso como posse na nossa vida, mas nós não somos e aí nós sofremos. Mas quando eu primeira vez que aconteceu, que veio alguma coisa até mim, né? A minha mãe até hoje ela ainda tem, porque as pessoas, elas têm as primeiras impressões, ainda mais da família da gente que conviveu com a gente a vida toda. Mas a minha mãe, quando ela vai me falar uma coisa, ela sempre tem dedos, porque ela fala, e se eu falar, ixi, a Fabiana vai, nossa, vai falar até não querer mais. Tem coisa que a minha mãe me falou hoje, eu falo, mãe, ai, o que a senhora fez? Ai, mãe, não dá bola não. Mãe, entrega pra Deus. Essas coisas a gente entrega pra Deus. Coloca no altar de Jesus, sabe? A minha mãe fala, nossa, filha, como você tá mudada. Tem coisa que eu ainda falo, né? Mas ainda, mesmo falando, eu falo com mais prudência, para que depois no meu secreto eu não me arrependa do que eu falei. Mesmo que você fale com sabedoria. E assim é quando a gente se olha e vê no espelho de Deus. A gente vai sendo mudada, né? A gente vai sendo transformada, de dentro para fora. Com Deus é assim. Pega seu café, se você não tomou ainda, senão vai esfriar nosso cafezinho aqui. Um bom café para você. Louvado seja o nosso Deus, né? Que todas as manhãs nos permite ter aí um cafezinho, né? Tantas pessoas que não têm acesso a esse privilégio, tantas pessoas que não têm o que é mais simples para nós, o que é comum, mas a presença do Senhor, elas têm em suas vidas. E se elas não têm, essa não tem preço, não precisa pagar por ela. E você é o responsável, o escolhido por Deus, para dizer para essa pessoa, filho, você pode não ter pão físico, mas você tem o pão espiritual, está ao seu alcance, é o nosso Deus. Busca primeiro as coisas do reino e todas as outras vão ser acrescentadas na sua vida, em nome de Jesus. É você, o fio condutor, que vai fazer essa pessoa não se sentir humilhada, não se sentir pior, não se sentir menor, não se sentir incapaz, não se enxergar pelo espelho do mundo, e sim por Deus, se enxergar como criatura de Deus e que daquela situação ela vai sair, ela vai superar, é só um deserto e depois do deserto vem a terra prometida, e são essas palavras que você vai falando, e essa pessoa, ela não vai, né, viver sendo vítima do mundo, vítima das circunstâncias. A gente precisa abrir mão dessa nossa carapuça de vítima que caia por terra em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a nossa oração, que nós não oramos ainda, antes da gente fazer o nosso devocional hoje. Fecha seus olhos e vamos agradecer. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada por esta nova manhã, por esta nova oportunidade de recomeçar. Espírito Santo de Deus, Mestre Jesus, sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar, à nossa família, Pai, à nossa mesa, ao nosso coração. Transforma o nosso ser, Pai. Transforma o nosso modo de nos enxergar. Pai, que nós possamos nos enxergar pelo Espelho de Deus, que os rótulos que o mundo nos deu até hoje caiam por terra em nome de Jesus. Cura, Pai, as feridas que esses rótulos provocaram. Pai, faça um vaso novo, restaura, transforma, renova. Tira da nossa vida o que precisa ser tirado, coloca o que precisa ser colocado, Pai, que nós possamos viver na sua presença. Espírito Santo de Deus, dai-nos discernimento e sabedoria para que possamos compreender a palavra do Senhor. Que essa palavra, esses ensinamentos, esses testemunhos, este devocional, possa ir direto ao nosso coração e como sementes se tornem sementes e o nosso coração seja terra fértil, onde essas sementes
possam germinar, brotar, crescer, florescer, dar bons frutos, se tornar árvores frondosas, beneficiar muitas vidas que estão em nosso redor e que vão passar pela nossa vida de alguma forma, que passem rapidamente, mas que ainda assim levem um pouco da presença do Senhor que existe em nós, em nome de Jesus. Amém, né? Amém. Que se for para a pessoa ficar com uma primeira impressão sua, que fique de que você é uma filha amada de Deus, que fique que você é uma pessoa que é iluminada pelo Senhor, que você é luz e sal na sua vida, em nome de Jesus. O espelho de Deus. Em 1 Pedro 4,2 diz assim: Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus, e não se deixem dominar pelas paixões humanas. Algo que acaba acontecendo com algumas pessoas e as leva a caminhos completamente prejudiciais na vida é perder a identidade. Acabar aceitando uma versão de si mesmo baseada nos moldes e nas expectativas da sociedade. Anula completamente quem você é. Quando nos damos conta, já estamos com uma visão distorcida acerca de nós mesmos. Isso ocorre porque nossa identidade não está firmada em Deus. Cada um de nós foi criado de maneira única e personalizada, com características e dons singulares, que foram confiados a nós com um propósito. Portanto, ao tentarmos nos moldar a outros padrões, nos afastamos daquilo que fomos criados para ser. Precisamos fazer uma escolha, nos enxergarmos através do espelho dos padrões do mundo ou de Deus. Você não precisa a todo custo buscar a aceitação da sociedade, porque já é aceito pelo Pai, e conhecer essa verdade é libertador. A visão dele é a correta, pois foi ele mesmo quem criou você. Ao olharmos pelo espelho de Deus, eliminamos as distorções de nossa imagem e passamos a operar com base em quem de fato somos, abrindo assim o caminho para uma vida leve, sem cobranças excessivas ou tentativas de suprir expectativas alheias. Deus Pai conhece nossa história, capacidades e o propósito que colocou em você. Não se enxergue mais pelo espelho da sociedade, mas sim pelo de Deus, pois ele vê você de maneira única. Saiba que assim sua identidade vem à tona e você desfruta de uma vida autêntica, livre de rótulos, mentiras e opiniões. A frase de hoje é: viver fora da sua identidade é enganar-se a si mesmo. Será que você está se enganando até hoje? Porque você está vivendo fora da sua identidade? Hoje é dia de você tomar posse da sua identidade. Identidade de filho e de filha amada de Deus. O Senhor te fez, como nós lemos aqui, de forma única e singular. Por que você quer ser como o outro? Por que o seu cabelo, por que o seu modo de ser, os lugares que você frequenta, as coisas precisam ser igual de X pessoa. O Senhor te fez com as suas particularidades e cada uma delas que o Senhor colocou em você tem um propósito. O nosso Deus não faz nada por acaso, não faz nada aleatório, Ele não fez a produção humana em série. Não somos todos iguais. Somos iguais perante a Deus porque somos filhos e filhas amadas, mas nós não somos pessoas, seres humanos iguais. Cada um de nós temos as nossas características, cada um de nós temos as nossas singularidades, as nossas particularidades, e todas elas fazem parte, são necessárias para o cumprimento do plano perfeito que o Senhor tem para nós, para o cumprimento do nosso chamado, para o cumprimento da nossa promessa, para o cumprimento do nosso propósito. E a gente precisa entender isso. Se a minha voz é mais grossa, é porque na minha vida eu seria um orador, um radialista, um jornalista. Ah, eu não tenho dom na voz, mas eu tenho na escrita. Ah, eu tenho dom na fala. Ah, eu tenho, sabe? E assim, cada um você tem que usar para ser o seu melhor naquilo que Deus quer que você seja. E se você não sabe, não se encontrou até hoje, é porque você está perdida com a sua identidade. E você precisa, a primeira coisa, é tomar posse da sua identidade. E quando você decide caminhar com Jesus, quando você decide sentar aqui todas as manhãs, fazer seu devocional, ficar aí com Deus na sua mesa, abrir seu coração para Ele, se rasgar, se derramar, se entregar a Ele, você está sim buscando a forma mais eficaz, única forma e eficaz de você realmente tomar posse da sua identidade, de você entender quem realmente você é, quem realmente você não é e quem realmente você pode ser. E eu posso dizer para você, o Senhor não tem plano melhor para um e pior para outro.
Não, a todos aqueles que creem, que seguem a Ele, o plano do Senhor é perfeito. O plano de todos nós é perfeito. Na nossa vida é que nós, às vezes, pelo livre-arbítrio, nós decidimos caminhar por outros caminhos e nos afastamos desse plano, nos afastamos do nosso propósito, nos afastamos da promessa. Nós somos os responsáveis por nos afastarmos da promessa. Se você ainda não tomou posse da sua promessa, se você ainda não colocou seus pés na terra prometida, é hora de rever os seus conceitos, rever as suas ações, o seu grau de intimidade com Deus, porque é o seu grau de intimidade que faz com que você ouve a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo a conduzi-lo, a dizer para você, vai para a direita, vai para a esquerda, continua em frente. Ah, vamos voltar lá do começo. Sabe aquele joguinho? Volta 2 casas, vamos voltar lá do começo. Com Jesus é assim, porque a gente nunca perde. Quando você vê, você avança 10 casas de uma vez. Então Deus sempre tem um propósito. Nunca ache ruim, nunca fique questionando Deus nas decisões dele. Nunca ache que você perdeu. Nunca ache que você perdeu. Você sempre ganha quando você está entregue a Jesus. Né? Quando você se entrega ao Pai, Ele te blinda de tal forma que o inimigo não te alcança. O inimigo vai continuar atacando ao seu redor, seus familiares, no seu trabalho, mas você, blindada, revestida da armadura do Espírito Santo, você vai vencer e vai estar blindada. Eu gosto muito de dizer quando eu oro, Senhor, me torne invisível para que o inimigo não me veja. Né? Então isso é uma que eu aprendi e eu coloco em prática. E todos os dias na sua vida, antes de sair da sua casa, revista-se da armadura do Espírito Santo. Se você não sabe qual é a armadura do Espírito Santo, está em Efésios. A armadura do Espírito Santo é: todos os dias você diga de manhã antes de sair da sua casa, ao fazer o seu devocional pela manhã, Senhor, revista-me do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e das botas do Evangelho da paz. Assim você vai estar pronta. Ah, mas eu vou estar indo para a guerra? Você está indo para a guerra. Tá? Nós somos os guerreiros do exército do Senhor, as guerreiras do Senhor, as guerreiras do reino, né? É assim que eu me denomino lá nas redes sociais, Fabiana Barbosa, guerreira do reino. É isso que eu sou, é isso que o Senhor me fez, porque eu cansei de viver aquela vida de vítima, de ser a Fabiana Barbosa que sofria, que era vítima, que o mundo condenava, que não era igual, ai, que não cabia nas caixinhas, ai, que era isso, ai, que era aquilo, ai, que era aquilo outro. São feridas que eu ainda curo até hoje, para que né, na metade da minha vida, mais uma metade, a outra metade eu vou continuar vivendo assim. Metade da minha vida eu vivi dessa forma, né? Então, se você, não importa quanto tempo você viveu, quando você, né, um dia na presença do Senhor vale mais que 1000. Então, se eu vivi metade da minha vida, né, fora da presença do Senhor, fora da imagem que o Senhor me fez, olhando pelo espelho do mundo, que eu possa viver todos os outros me enxergando pelo espelho de Deus. E isso é uma luta constante. Não pense que você vai ser transformado e nada mais você vai precisar fazer. Não. A gente tem batalhas, a gente tem lutas diárias e o Senhor, Ele nos capacita para viver todas essas lutas, mas a gente vai batalhando e vai curando, a gente vai batalhando, vai transbordando, e é assim, porque pessoas curadas, elas curam, pessoas saradas, elas saram, mas pessoas machucadas, machucam. Então isso também nos ajuda a entender muitas pessoas que convivem conosco. Olha para a história da pessoa, é como a gente fez essa reflexão ainda essa semana. A gente às vezes julga as pessoas, a forma que ela, né, a conduta delas, a gente exige, seja dos nossos pais, do nosso cônjuge, a gente exige, sabe, um amor, a gente exige condutas que ela nunca teve, que ela não sabe, que ela desconhece. Não é que ela não possa ter um dia. Sim, em Cristo Jesus a gente aprende a colocar mel na nossa boca, a cuidar das nossas palavras, a sermos melhores homens e melhores mulheres, melhores esposas, melhores esposos, melhores filhos, melhores pais, melhores irmãos, melhores comerciantes, melhores empresários, melhores profetas. Nós somos melhores propagadores do Evangelho e melhores crentes, melhores discípulos. A gente aprende isso muito mais na palavra do Senhor, mas a gente precisa entender que cada pessoa tem uma história. A gente não pode exigir dela aquilo que ela não tem. O que você precisa fazer é não deixar com que a forma que ela te trate, te fira, né, de uma forma assim exorbitante, porque a ferida que as pessoas causam em nós, somos nós que determinamos o tamanho dela.
E se a gente quer realmente ser ferido. Porque tem pessoas que vão falar com você e você vai dizer assim, ai, coitado. Né? Não precisa nem usar a palavra coitado, porque em Deus não tem, mas você vai ter compaixão. Ai, Senhor, tem compaixão dela. Ela não sabe nem, né, o que ela está falando. E verdadeiramente um dia você vai conseguir fazer isso. Talvez você não consiga de imediato, mas em situações você vai conseguir fazer isso. Ao invés de você falar, ai, me magoou, me chorar e deixar aquela ferida sangrar, é hora de curar as feridas, né? Que o mundo causou em você, que o espelho do mundo causou em você. Não deixe mais. Se olhe pelo espelho de Deus e não mais você será ferida pela sociedade, por aquilo que você achou que era o certo, né? A verdade, né? Como você deveria ser, como você não deveria ser, quem você tinha que se tornar. Até isso a sociedade quer, né, impor na nossa vida, mas que caia por terra hoje isso e que em Cristo Jesus você realmente encontre, né? E você vai encontrar a resposta para essas perguntas, em nome de Jesus. Amém? A nossa leitura de hoje é Salmo 6, tá? Salmo 6, né, é uma súplica durante a provação. Quando a gente está passando por provações, a gente suplica ao nosso Deus, né? Suplica ao nosso Pai. E é isso, né, que aqui Davi é um salmo de Davi, né? E por tanta provação que Davi passou, né? E ele nos deixou esse salmo que nos ensina a suplicar quando nós estamos passando por provações. Então eu não sei o que você está passando. Eu não sei como foi sua noite, eu não sei quais são os desertos que você está atravessando. O que eu posso dizer para você é que a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Creia nisso, né? Que você vai realmente conseguir sair, atravessar esse deserto da melhor forma. E mais do que isso, atravesse o seu deserto dando glória, porque é no deserto que você é moldado, que você é forjado, que você é ensinado, e é do deserto que vem as vitórias, porque é a partir do deserto, o deserto fica bem no meio, antes do deserto vem a escravidão, e depois do deserto vem a terra prometida. Então, se você está no deserto, agradeça porque a escravidão ficou para trás. E agora o próximo passo é a terra prometida. E ó, falta só isso aqui, ó, para você colocar os seus pés na terra prometida. E isso aqui é o seu grau de intimidade com o Pai. Conforme você vai tendo intimidade, ó, isso vai diminuindo até que você chega na terra prometida em nome de Jesus. E é isso que você vai alcançar nessa estação chamada 2025. Amém? Salmo 6. Súplicas durante a provação. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me corrijas no teu furor. Tem piedade de mim, ó Senhor, pois estou perdendo as forças. Cura-me, Senhor, pois estremecem meus ossos, e a minha alma está extremamente apavorada. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e liberta minha alma. Salva-me por teu amor misericordioso. Porque entre os mortos não há adoração a ti, e no túmulo quem poderá te render louvores? Eu esgoto de tanto gemer. Todas as noites eu choro na cama, banhando meu leito com lágrimas. Meus olhos derretem-se de tristeza pela insolência dos meus opressores. Afastai-vos de mim, malfeitores todos, porque o Senhor escutou a voz do meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor respondeu à minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, cobertos de vergonha se retirarão depressa. Em nome de Jesus. Amém. Então grava bem quantas vezes, né, a gente não está a gemer e a chorar no nosso leito. Quantas vezes nós não dormimos chorando. Quantas vezes nós não passamos a noite chorando, gemendo. Mas a gente precisa passar, pode até ficar chorando e gemendo, mas clamando e suplicando ao Senhor para te tirar daquela situação. Não queira, tem gente que gosta de ficar nessa situação, né? E que quer que o outro saiba que passou a noite chorando. Ai, que o marido ou a esposa veja que passou a noite chorando, para que se, né, tenha dó, mesmo dó, e falou, coitado. Não, a gente em Cristo Jesus, como crentes e discípulos de Jesus, nós não temos dó, nós temos compaixão do outro, mas a gente olhando pelo espelho de Deus, nunca mais você vai querer chorar para chamar a atenção dos outros. O seu choro pode vir sim, mas vai ser um choro genuíno, um choro que vai ser ouvido pelo Senhor. E ainda assim você vai clamar e vai suplicar, porque Davi, mesmo em meio à aflição, clamando, suplicando, chorando, era a Deus que ele recorria. E eu vou dizer uma coisa para você, às vezes você não vai conseguir orar, você não vai conseguir falar nada, é só choro, é só choro, é só choro. E eu tenho uma verdade que você precisa saber.
ainda assim, chore para o Senhor, porque quando você chora, os anjos vêm, recolhe as suas lágrimas em odres de vidro, em vidros cristalinos, e leva até o céu. E lá, o Espírito Santo decodifica as suas lágrimas. Sabe o que é isso? Ele simplesmente interpreta as suas lágrimas para o Senhor, intercede, porque as nossas lágrimas querem dizer muitas coisas. As nossas lágrimas têm palavras que saem direto do nosso coração. Então, mesmo que você chore, mas chore na presença do Senhor. Ainda que você não queira dizer nada, sente no seu secreto e fica ali, alguns minutos. E o Senhor vai ministrar no seu coração. Acredita nisso. Você não precisa falar nada. Você senta lá, ó, faz igual a criança mimada. Cruza seu braço e emburra. Tipo o seu cantinho de reflexão, sabe? Pra gente não falar o seu cantinho do castigo, né? Que não pode mais. Então você fala lá, é o meu cantinho de pensar. E é realmente o seu cantinho de pensar. Aí você fica ali há um tempo. De repente, quando você vê, você já soltou os braços e você já está respirando mais aliviado. Sabe o que é isso? Você não precisou falar nada, mas o Senhor vai ministrando no seu coração. Ele vai ali fazendo curativo nas suas feridas. Ele vai derramando sobre você tudo o que você precisa. É assim o relacionamento da gente com Deus. É o mais genuíno, verdadeiro possível. É o relacionamento de uma criança com o pai. Não é uma criança birrenta, não. Mas mimada sim, né? Que eu gosto de dizer sempre. Conta tudo pro seu pai. E conta mesmo. Conta mesmo. Sabe aquela história? Eu lembro que eu assisti o Chaves e tinha uma menininha que falava, né? O Kiko, quando acontecia as coisas, que era Pops, ela falava, conta tudo pra sua mãe, Kiko. É assim que ela falava. Mas, veja bem, no nosso caso, conta tudo pro seu pai. Conta tudo pro seu pai. E ele vai resolver. Sabe aquela história, minha mãe é assim, você não podia contar as coisas pra minha mãe até hoje, é assim, viu? Que ela quer ir lá, resolver. A gente fala, mãe, já tem 40 e poucos anos, mas ela quer ir resolver, tá? Minha mãe era dessas, e é dessas até hoje. Quem conhece minha mãe sabe o que eu tô falando. Mas o nosso pai é assim, só que ele vai resolver do jeito dele, né? Ele não vai resolver igual a minha mãe, que vai lá e vai fazer, né? Se precisar, ela vai fazer um barraco. Mas a gente que fica contendo ela, né? Com o tempo, a maturidade foi mudando muito. Mas quando a gente, né, era menor, tudo que ninguém tinha maturidade, né? E tudo, contava pra minha mãe o que tinha acontecido pra você ver. Minha mãe ia lá. Então, a gente com o pai não pode ser diferente. A gente tem que contar tudo pra ele mesmo. Contar tudo pro nosso pai, não deixar passar nada. E é chorando, é sorrindo, é gritando, é clamando, é no silêncio, é tudo. Vai contar tudo pro seu pai. Porque ele vai transformar a sua vida, o seu viver, ele vai fazer você enxergar verdadeiramente quem você é. E hoje eu estou falando muito isso porque o Espírito Santo está falando muito sobre isso. As pessoas perderam a sua identidade. As pessoas, sabe, realmente foram... O inimigo fez uma lavagem ali, fez essa pessoa esquecer quem ela realmente é, filha de quem ela é. Sabe aquela história de que eu, pelo menos, sou de cidade pequena, né? E era assim, ó. Ah, é a fulana, é a filha do não sei quem, sabe? É tipo a Fabiana, filha do Noé, da Graciosa. É sempre assim, né, na minha cidade. Na cidade grande não tem isso, que as pessoas não se conhecem. Mas na minha é. Até de modo, né, as pessoas levavam até vantagem pra ir por isso, né? E aí já tá errado. Mas quando você fala assim, eu sou filha do meu pai. Eu sou filha do meu pai. Eu sou filha do Criador. Ah, eu posso. Eu consigo. Eu mereço. Eu alcanço. Eu acesso. Eu sou filha do meu pai. E é isso, repete para você inúmeras vezes quando você se sentir fracassado, quando você se sentir fraca, quando você se sentir perdida, você vai falar: eu sou filha do meu pai. Eu não sou perdida, eu sou uma criatura feita, né, cada detalhe pelo meu pai. Eu não sou órfão porque eu tenho um pai. Eu tenho um pai que me criou e que me guia. Eu preciso buscar mais esse pai, buscar mais intimidade, mais proximidade. Eu preciso suplicar para o meu pai, não é suplicar para as pessoas. Ah, até um aumento que você quer no seu emprego, suplica, pede para o seu pai. Não vai pedir diretamente para o seu chefe, seu líder, antes de você ser direcionado por Deus. Porque o seu pai, ele vai batalhar na sua causa. E de repente, né? Mais que de repente você vai chegar lá e vai receber esse aumento, ou então ele vai te dar a instrução do momento certo, de você ter uma conversa certa, com palavras certas. A gente precisa primeiro, antes de tomar as decisões, a gente precisa primeiro falar elas pro pai, falar: pai, eu vou ou eu não vou?
Eu falo ou não falo, eu faço ou não faço, eu como ou não como, eu bebo ou não bebo. Eu continuo com essa amizade ou não continuo. Eu fico nesse grupinho, eu não fico. E ele vai te dando as respostas, em nome de Jesus. E hoje ele tem muitas respostas para te dar. E uma delas é: enxergue-se pelo Espelho de Deus. E lá você vai enxergar, você vai descobrir quem você realmente é, quem você não é e quem você pode se tornar em Cristo Jesus. Amém? Fecha seus olhos e vamos agradecer por a nossa manhã. Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, quanto ensinamento, Pai. Conforte, obrigada porque o Senhor ministra em mim, primeiramente, e obrigada porque o Senhor ministra através de mim. Que a sua palavra, Pai, alcance cada coração, que esses ensinamentos não sejam em vão, Pai, que sejam colocados em prática, que cada um possa se enxergar de forma, Pai, diferente da forma que o Senhor as criou. Ah, criaturas que têm sua singularidade, sua particularidade. Ah, Senhor, que os seus filhos aqui, que estão nessa mesa e que vão passar por essa mesa nesse dia, possam, Pai, mandar esse devocional para outras pessoas que estão perdidas, que não sabem quem é, que não sabem quem não são, Pai, e quem elas podem se tornar. Oh, meu Deus, tantas pessoas estão indo pelas imagens, pelos vídeos, por tudo que vê nas redes sociais, Pai, achando que a verdade é aquela, que a felicidade são aquelas coisas. Ah, Pai, estar naqueles lugares com aquelas pessoas. Oh, Senhor, revela a verdade a cada um. Oh, Senhor, que as pessoas se enxerguem pelo seu espelho em nome de Jesus e que nós sejamos testemunhas vivas, Pai, da grandeza que o Senhor faz na vida daquele que crê e que caminha contigo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que vocês tenham um domingo extraordinário na presença do Senhor e que vocês comecem, né, agora na presença do Pai, na mesa de vocês, porque não terminou. Eu vou deixar a sua mesa, vocês vão deixar a minha, mas vocês vão continuar aí na presença do Senhor. E o tempo de permanência é você quem define, né? O tempo que você quer ficar com ele aí. Mas abre seu coração, rasga seu coração, diz para ele quais são as suas dúvidas, quais são os seus anseios, o que é que você acha que você é, e ele vai te responder o que você não é e o que verdadeiramente você é. Ah, filho, filha, olhe agora no espelho do Pai, seja entregue, deita no colo dele, repousa debaixo das suas asas. Você tem o privilégio de poder estar com ele na sua mesa. Pega mais um cafezinho e fala: Pai, chega mais pertinho, eu quero te contar uma coisa. E conta os seus segredos mais íntimos a ele. É como eu digo todas as manhãs, seja bem mimado, bem mimada, conta tudo para o seu pai, que ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a sua voz. Ah, e tem mais uma coisa, só é feliz quem tem Jesus no coração. Um grande abraço para vocês e até amanhã, às 6h01 da manhã, aqui no Café na presença do Pai, do Espírito Santo, do nosso café, da palavra, dos ensinamentos e na sua presença. Amém? Convida alguém para vir com a gente amanhã. Um grande abraço. Até mais.